Há momentos em que uma promessa quebrada pode destruir o mundo inteiro de uma criança. Você já olhou nos olhos do seu filho, segurando as lágrimas enquanto dizia: "Papai já chega", mesmo sabendo, lá no fundo, que isso não vai acontecer? Sou Emily, uma mãe solteira que um dia acreditou cegamente que um pai irresponsável poderia mudar se tivesse mais uma chance. Mas depois de ouvir "ele só tem 5 anos, vai superar muitas vezes", vendo meu filho apagar as velinhas de aniversário com o desejo "quem me dera que o papai estivesse aqui", percebi que minha paciência tinha se esgotado. Esta história não é apenas sobre desilusão e decepção. É sobre a batalha feroz entre o perdão, a esperança e a luta para proteger uma criança de promessas que se esvaem no ar. Porque um aniversário se tornou o ponto de virada que mudou tudo? E no final, quem vencerá? O pai que continua nos decepcionando ou a mãe que finalmente diz chega? Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. Aproveite o vídeo. Meu nome é Emily. Tenho 30 anos e moro em uma cidade pequena e inquieta que nunca dorme de verdade. Se você me conhecesse há 5 anos, teria visto a imagem clássica: um jovem casal, um filho recém-nascido, esperanças tão brilhantes quando nascer do sol. Mas, às vezes, o sol não nasce. Às vezes, a tempestade nunca acaba de verdade. E essa é a história que vou contar. Nunca planejei ser mãe solteira. Quem planeja? Como todo mundo, eu acreditava em contos de fadas, em felizes para sempre, em uma família que sempre viria em primeiro lugar. Meu filho, Noah, nasceu com uma risada contagiante que enchia cada canto do nosso pequeno apartamento. Por um momento, pensei que poderíamos conseguir, apesar das rachaduras em nosso casamento que eu tentava desesperadamente ignorar. Mas rachaduras viram abismos quando o amor se transforma em dever e promessas em desculpas. Meu ex-marido, Daniel, sempre foi charmoso no começo. Em festas, com meus pais, sempre que minha melhor amiga, Jess, vinha tomar um café. Ele sabia exatamente o que dizer, como sorrir, como fazer o mundo pensar que ele era o marido e pai do ano. Mas em casa, por trás dos filtros do Instagram, ele estava desaparecendo aos poucos. Lembro-me dos primeiros dias da nossa separação. As noites em que ele não voltava para casa, as desculpas sem graça, as discussões frias murmuradas a portas fechadas enquanto Noah dormia. Minha mãe tentou-me tranquilizar: "Homens têm medo de responsabilidade, querida. Ele vai mudar de ideia." Mas meu pai apenas desviou o olhar, a decepção se instalando nas rugas do seu rosto. Jess, direta como sempre, perguntava sem rodeios: "Por que você continua cobertando ele?" Olhando para trás, eu queria ter uma boa resposta. Talvez eu só tivesse medo de que, se parasse de acreditar, tudo finalmente se rompesse de vez. A primeira traição de verdade não foi um grande momento cinematográfico. Foram centenas de pequenas coisas: aniversários esquecidos, apresentações perdidas na pré-escola, promessas vazias de pegar leite no caminho para casa. Cada uma delas consumia minha esperança, mas eu me apegava à nossa rotina, desesperada para poupar Noah da dor da nossa realidade. Eu ficava deitada na cama à noite, com a mãozinha de Noah em volta do meu dedo, e me perguntava como o garoto que se apaixonou por mim havia se tornado essa versão vazia de si mesmo. Existe um tipo particular de dor que advém de ter que ser tanto consolador quanto protetor. Quando Daniel esqueceu o 3º aniversário do Noah por causa de uma viagem de trabalho, que ele mais tarde admitiu ter sido um fim de semana em Las Vegas com amigos, percebi que estava criando 2 meninos. Um na pré-escola e outro que se recusava a crescer. Tentei de tudo: terapia, conversas de madrugada, ameaças, tratamentos silenciosos. Nada mudou. Toda vez que ele prometia melhorar, eu acreditava nele porque queria. Esse foi o meu erro. Quando ele finalmente se foi de vez, batendo a porta do nosso casamento há 2 anos, lembro-me de me agarrar ao Noah, de coração partido, mas estranhamente aliviada. Pelo menos agora eu podia ser honesta, comigo mesma, se ainda não com meu filho. Mas aqui está a reviravolta cruel. Pensei que Daniel acordaria, finalmente se tornaria o pai que Noah precisava quando percebesse que eu não estaria mais lá para consertar as coisas. Eu estava errada. As decepções continuaram chegando. As desculpas ficaram mais frágeis, os pedidos de desculpas mais curtos, e cada visita perdida deixava uma cicatriz mais profunda.
Noah fez menos perguntas, parou de mencionar o papai antes de dormir, começou a se apegar aos meus pais, à Jess, a mim. E eu fiquei mais dura, mais afiada. A versão de Emily que costumava dar desculpas para Daniel se foi, substituída por uma mulher que arde em partes iguais de amor e fúria. Existe uma estranha afinidade na maternidade, especialmente entre mães solteiras, uma compreensão que você não precisa expressar. Quando eu chegava atrasada ao trabalho, com olheiras no rosto, minha colega Maria me entregava café, apertando meu ombro com um olhar que dizia, eu também. Comecei a perceber. Eu não estava sozinha na minha luta, mas isso não a tornava menos solitária. Justo quando eu pensava que finalmente havia encontrado o equilíbrio, conciliando Noah, meu trabalho e a complicada dança da parentalidade compartilhada, o universo encontrou uma última maneira de me testar. Uma promessa. Uma festa. Um momento que pensei que seria diferente, porque tinha que ser. Mas, para Daniel, velhos hábitos custam a morrer. E, às vezes, a decepção amorosa precisa ser completa antes que você finalmente consiga se desapegar. Agora, à beira deste novo capítulo, dividido entre a tristeza e o instinto de proteção, sei que esta não é apenas a minha história. É para cada mãe que teve que escolher entre o que é certo e o que é fácil, cada criança que espera na janela por um pai que nunca aparece, cada família que parece perfeita por fora, mas que se desintegra por dentro. Porque a verdadeira história começa aqui. Com um aniversário, uma promessa quebrada e uma mãe que finalmente está pronta para fazer o que for preciso. E isso nos leva ao dia em que tudo mudou. O 5º aniversário de Noah não era apenas mais uma data circulada no calendário, era o dia ao qual eu me apegava como prova de que talvez, apenas talvez, Daniel pudesse finalmente cumprir até mesmo o menor das suas responsabilidades. É estranho como a esperança se renova, mesmo depois de tantas vezes pisoteada. Durante semanas, Noah falou sobre sua festa com a empolgação de olhos arregalados que só uma criança consegue transmitir. Ele dizia a todos, sua turma, o caixa do supermercado, meus pais, até mesmo os vizinhos que passeavam com o cachorro, que o papai vem ao meu aniversário este ano. Ele acreditava nisso com o tipo de fé que só os inquebráveis possuem. A festa se tornou minha missão. Jess, armada com sua pistola de cola quente e pastas do Pinterest, assumiu a decoração. Minha mãe assou 3 tipos de cupcakes. Meu pai pendurou serpentinas com o Noah empoleirado em seus ombros, rindo e gritando instruções. Cada detalhe era perfeito. Os pratos de super-heróis, o arco de balões de arco-íris, a faixa feita à mão com os dizeres Feliz Aniversário, Noah, pendurado orgulhosamente acima da porta da cozinha. Eu vislumbrei meu filhinho praticando o que diria para o Daniel, segurando o cartão que ele fez para o pai, ensaiando quão rápido ele correria para abraçá-lo. Ele acordou na manhã da festa pulando de alegria, o cabelo espetado em tufos selvagens, os olhos brilhando. O papai vai chegar cedo, mamãe? Ele perguntou. Ele prometeu. Eu também queria acreditar. Daniel parecia tão certo. Suas palavras exatas ressoam em meus ouvidos até hoje. Eu jamais perderia o aniversário dele, Eminência pode contar comigo desta vez. Deixei essas palavras curarem cada ferida, baixei a guarda só um pouquinho, acreditando naquela trégua frágil pelo bem de Noah. Até Jess, normalmente cínica, se permitiu relaxar, me mandando uma mensagem. Talvez ele finalmente esteja se recompondo. Mas a esperança, aprendi, é um veneno à parte. A festa começou às 2. À 1h30, a casa estava cheia de risadas e gritos de alegria das crianças da pré-escola. Toda vez que a campainha tocava, o rosto de Noah se iluminava, só para se fechar em uma leve confusão quando era apenas mais um amigo, uma tia ou um vizinho. Meus pais não paravam de apertar minha mão, torcendo silenciosamente por um milagre. Jess fazia piadas nervosas, olhando para o celular com a mesma frequência que eu. 2 horas chegaram e passaram. Ainda assim, nada de Daniel. Mandei mensagem, depois liguei. Mensagem de voz, depois silêncio. Eu sentia os membros da minha família observando com aquela preocupação impotente que só surge quando se vê a esperança de uma criança se esvaindo lentamente. Noah começou a perguntar, cada vez mais baixo, o papai já chegou? Sorri, forçada e vazia, mentindo para protegê-lo.
Em breve, querida. Ele prometeu. Então, às 14h13, chegou a mensagem do Daniel. Desculpe, surgiu um imprevisto. Não posso ir, deseja feliz aniversário ao Noah. 15 palavras. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas, nenhum eu te amo. Fui até a cozinha e encostei a testa no piso frio, com a raiva e a tristeza se entrelaçando no peito. Jess me encontrou lá, me abraçando com uma fúria silenciosa. Minha mãe estava ao fundo, tentando manter o clima leve, mas seus olhos estavam vidrados. A verdadeira tristeza veio quando Noah apagou as velas, cercado por familiares e amigos, mas sempre olhando para a porta. Quando chegou a hora de abrir os presentes, Noah parou sobre o presente que Daniel havia enviado para casa, os dedos percorrendo a etiqueta. Porque o papai não trouxe ele mesmo, sussurrou. Ninguém tinha uma resposta. Observei um pedacinho da sua confiança instintiva se estilhaçar. Esses são os momentos para os quais nenhum pai jamais prepara você, o estilhaçar da inocência. O resto da festa passou como um borrão, risadas educadas, pratos sendo retirados, mães reunindo seus filhos risonhos. Mas uma dor fria se instalou em mim, uma represa finalmente se rompendo. Mais tarde, quando a casa se esvaziou e a noite deslizou pelas janelas, Noah subiu no meu colo, silencioso e pesado. Mamãe, você acha que o papai esqueceu do meu aniversário? Meu coração gritou, mas minha voz era um sussurro. Não, querida, ele só ficou ocupado. Eu o abracei com mais força, jurando silenciosamente que nunca deixaria meu filho confundir negligência com destino. Naquele dia, todas as testemunhas, meus pais, Jess, até parentes distantes, viram tudo. A forma como os ombros de Noah se curvaram, a forma como a celebração se transformou numa dor silenciosa. Jess, fechando a porta atrás do último convidado, murmurou, você merece mais. Noah merece o mundo. Meu pai, que nunca foi de palavras, pousou a mão gentilmente no meu ombro em concordância silenciosa. Mas a pior verdade me atingiu depois da meia-noite, quando meu celular vibrou com uma mensagem de um amigo em comum, uma foto do Daniel, todo sorrisos, com uma nova namorada em um resort à beira do lago. A data e hora coincidiam com a festa do Noah. Aquela imagem destruiu as últimas justificativas que me restavam. Não era uma emergência. Não era trabalho. Era uma escolha, uma decisão de perseguir o prazer em detrimento de uma promessa feita a um menino de 5 anos. Foi então que a expectativa finalmente se transformou em decepção e a decepção em determinação. Há traições que mudam você, que transformam sua mágoa em algo mais forte. Naquele momento, eu soube que jamais poderia pedir ao Noah que continuasse esperando naquela porta, não por alguém que nunca pretendeu voltar para casa. Mal sabia eu que este aniversário não marcaria apenas o fim da espera inocente de Noah, mas também o início do meu próprio acerto de contas com a verdade. Porque, às vezes, o ponto de ruptura de uma mãe é o início de tudo mudar. E foi então que decidi finalmente lutar pela felicidade do meu filho, não importando o custo. É estranho que pode nos destruir, às vezes, não são as 1000 pequenas decepções, mas uma única verdade inegável que cai no seu colo às 2 da manhã. Naquela noite, depois da festa, depois que Noah finalmente adormeceu enrolada em seus lençóis de super-herói, sentei-me sozinha no sofá da sala, repassando o dia, a chamada perdida, a mensagem de 15 palavras do Daniel. Tentei-me acalmar com todas as desculpas que aprendi a dar, talvez o trabalho tenha afastado. Talvez algo tenha acontecido. Mas, como mães, aprendemos a perceber a diferença entre um contratempo e um padrão, uma escolha. A verdade chegou não com uma confissão, mas com uma foto. Meu celular vibrou com uma mensagem direta de Rachel, outra mãe da pré-escola de Noah, sempre por dentro, um pouco ansiosa demais para fofocar. Quase não abri. Mas lá estava, Daniel, em um resort em um lago azul brilhante, de braços dados com uma mulher que eu nunca tinha visto. O sol brilhando na água, bebidas nas duas mãos, sorrindo largamente. A hora era inconfundível. Ele não tinha perdido apenas o aniversário de Noah. Ele tinha escolhido o romance em vez da responsabilidade, o prazer em vez da paternidade. O mundo girou e se estreitou em um alfinete.
Primeiro veio a onda de traição tão forte que me senti vazia. Não porque Daniel tivesse seguido em frente, mas porque nosso filho, seu próprio sangue, nem sequer era considerado. Minha mente se voltou para Noah na janela, o chapéu de festa balançando, a esperança se esvaindo dos olhos. Pensei em todas as vezes em que protegi a imagem de Daniel, mesmo enquanto ele destruía a minha. Era o amor que me mantinha em silêncio, ou a negação? Eu nunca quis que meu filho carregasse minha amargura, então me tornei um escudo. Mas quem estava me protegendo? Eu queria gritar. Em vez disso, chorei, soluços fortes e sufocados, abafados pelas minhas mãos. Jess mandou uma mensagem, sentindo que algo estava errado. Você está bem? Estou acordado. Digitei, apaguei, digitei de novo e finalmente enviei a foto para ela. Minutos depois, ela apareceu na minha porta, com o cabelo bagunçado e a testa franzida e determinada, a própria imagem da fúria justificada. Ela nos serviu uma bebida, sua presença firme como um farol. Você merece ficar com raiva, eminência, você merece desabafar. O dia seguinte foi um borrão, um desfile de pequenos atos de gentileza. Minha mãe preparou o café da manhã e levou Noah para o parque com meu pai, me dando espaço para respirar. A Maria, do trabalho, me mandou um meme bobo, sem palavras, apenas o equivalente digital de um aperto de mão. Mas dentro de mim, algo vulcânico havia-se transformado. Pensei nas inúmeras vezes em que engoli minha decepção, dizendo a mim mesma que as coisas mudariam. Repassei o padrão de Daniel. As promessas vazias, as mentiras casuais, a maneira como cada ato egoísta não deixava espaço para ninguém além dele. Uma coisa é lamentar um casamento desfeito, outra é ver seu filho sofrer pelas falhas de outra pessoa. Durante toda a manhã, Noah fingiu não perguntar sobre Daniel, mas os olhares, para o telefone, para a porta da frente, o traíram. Abracei-o por mais tempo, lutando contra o gosto amargo da culpa e da impotência. Ao meio-dia, minha mágoa havia-se transformado em algo mais profundo, determinação. Por muito tempo, minha energia foi direcionada para manter a paz, inventar desculpas, esperar por milagres. Mas, olhando para o sorriso despreocupado de Daniel naquela foto, percebi, ninguém viria nos salvar. Eu estava cansada de ser adulta para nós dois. Jess e meus pais se uniram em torno de mim, com uma raiva justificada e um amor feroz. Jess queria ligar para Daniel, para finalmente dizer todas as coisas que eu nunca tive coragem de expressar. Minha mãe, sempre gentil, sussurrou, pode deixar para lá agora. O Noah precisa da sua verdade. Até meu pai me surpreendeu, um homem estoico, nunca emotivo, quando pegou minha mão e disse, baixinho, você é mais forte do que qualquer um de nós imaginava. O apoio deles foi um bálsamo, mas a decisão de lutar, pelo Noah, por mim, tinha que vir de algum lugar mais profundo. Naquela tarde, comecei a reunir cada pedacinho de evidência, mensagens de texto, encontros perdidos, a foto do aniversário. Cada registro, uma contagem, cada mensagem, um tijolo no muro que construía em volta do coração do meu filho para mantê-lo seguro. Toda a dor, o desgosto, a humilhação crua, tudo isso se tornou combustível para algo novo. Foi nesse momento que eu cresci. Chega de ilusões, chega de esperar que Daniel se tornasse o homem que eu precisava, que Noah precisava. Era hora de traçar o limite, de estabelecer limites que ninguém podia cruzar. A maternidade é confusa, um amor selvagem e implacável que te forja no fogo do sacrifício e, finalmente, da raiva. E assim, preparado ou não, preparei-me para a guerra. Porque, às vezes, proteger seu filho significa abrir mão de todo ontem, de todo talvez na próxima vez, e finalmente se firmar na sua própria verdade. Mas enfrentar Daniel e meus próprios medos. Era uma batalha que eu sabia que testaria todos os limites. E isso era só o começo. O próximo passo seria o mais difícil até agora, decidir até onde eu estaria disposta a ir para manter o coração de Noah seguro, mesmo que isso significasse quebrar o meu novamente. Ser mãe solteira significa viver na corda bamba, equilibrando amor e disciplina, sacrifício e autorrespeito, esperança e dura realidade. Nas semanas seguintes ao aniversário de Noah, caminhei nessa corda bamba com mais cuidado do que nunca.
Cada dia era uma performance, um ato feroz de amor. Deixar meu filho na escola com um sorriso, histórias de ninar com mais carinho, responder a perguntas difíceis sem deixar transparecer minha própria dor. O tempo todo, eu sentia um peso implacável pressionando meu peito, uma sensação de pavor misturada a uma raiva silenciosa. Eu queria tanto proteger Noah da tristeza, preservar sua inocência de infância por mais um tempinho. Mas como eu poderia, quando a ausência de Daniel e suas promessas quebradas lançavam sombras tão longas? Cada conversa era carregada de tensão. Noah perguntava se o papai viria naquele fim de semana, com a esperança brilhando em seu rosto, e eu forçava a alegria na resposta: "Vamos ver, querida." Por dentro, a raiva fervilhava. Porque meu garotinho tinha que se perguntar se, nunca quando. O pai dele apareceria? Jess, sempre amiga pragmática, me incentivava a parar de inventar desculpas. "Emily, você está carregando ele, de novo." Por uma vez, deixo Daniel enfrentar o preço do que ele fez. Era tão fácil dizer, tão difícil fazer. Tentei manter a paz, pelo bem do Noah. Houve momentos fugazes em que Daniel ligou, prometendo que faria melhor, jurando que faria a próxima visita, jurando que desta vez seria diferente. E eu quase quis acreditar nele. Eu estava exausta. Exausta até os ossos de tanto segurar tudo. Meus pais estavam ao meu lado, sempre dispostos a ajudar com o Noah, mas até eles ficaram mais quietos, com a tristeza estampada no rosto. Minha mãe, que costumava me incentivar a dar tempo ao Daniel, agora observava a dor de Noah com uma tristeza silenciosa e protetora. Mas não era só dor emocional, era um caos logístico. Perdi a conta das vezes que Daniel se esqueceu de buscar Noah na pré-escola e dos telefonemas frenéticos da recepção. Houve o sábado em que Noah esperou, de mochila nas costas, por quase uma hora antes de eu sair correndo do trabalho para levá-lo para casa. Houve o café da manhã do dia dos pais de Noah, uma mesa posta para dois, apenas uma cadeira ocupada. A cada vez, as desculpas de Daniel ficavam mais vazias e minha tolerância mais frágil. Certa noite, depois de finalmente acomodar Noah na cama e ficar observando seu pequeno peito subir e descer, algo em mim instalou. Percebi que havia passado 2 anos esperando que Daniel mudasse, esperando que ele se tornasse pai, para que eu pudesse parar de ter que ser os 2 pais ao mesmo tempo. Mas a espera estava nos destruindo. Era hora de retomar o controle, não apenas por mim, mas por Noah, pelo seu direito à estabilidade, à honestidade, a um pai que realmente aparecesse. A ideia de uma ação judicial me aterrorizava. Eu nunca tinha entrado num escritório de advocacia antes, e a ideia de levar o pai do meu filho ao tribunal ia contra tudo o que eu esperava para a nossa família. Mas, enquanto eu analisava semanas de mensagens de texto, chamadas perdidas e uma pasta de capturas de tela, prova após prova do padrão de Daniel, eu sabia que não se tratava de vingança. Era sobre proteção. E já era hora de fazer isso há muito tempo. Jess veio comigo à consulta inicial, uma âncora silenciosa enquanto eu contava a história para uma mulher de óculos que tomava notas e assentia, sem demonstrar choque. "Você não está sozinha", disse a advogada, com naturalidade. "Você ficaria surpresa com a frequência com que ouvimos histórias como a sua." Sua calma me tranquilizou mais do que ela poderia imaginar. Discutimos a guarda compartilhada, o que significava melhor interesse da criança e como seria assumir a guarda total. Como provas cuidadosamente documentadas poderiam se tornar uma tábua de salvação para Noah. A decisão foi um peso, mas, pela primeira vez em anos, senti algo próximo da esperança. Naquela noite, liguei para meus pais e contei o que estava planejando. Minha mãe chorou, não de tristeza, mas de alívio. Meu pai simplesmente disse: "Já estava na hora, hein?" Até Noah, sentindo mudança, parecia mais leve, menos preocupado, mais infantil. Percebi o quanto ele estava absorvendo. Crianças sempre absorvem. Narrando tudo isso agora, percebo que o ponto de virada não foi um confronto épico ou uma explosão dramática, foi a determinação silenciosa e firme que surge quando você finalmente coloca o bem-estar do seu filho à frente do seu próprio medo. Eu estava finalmente abandonando a fantasia de que Daniel poderia mudar e abraçando minha própria versão falha e determinada da maternidade. Havia tristeza nisso, mas também uma força imensa.
Eu sabia que o confronto que se aproximava seria feio. Daniel não aceitaria bem. Ele me acusaria de ser vingativa, de colocar Noa contra ele, de todas as coisas que os homens dizem quando percebem que suas ações têm consequências reais. Mas eu não me acovardei. Porque amar seu filho às vezes significa traçar uma linha que ninguém pode cruzar, nem mesmo outro pai. Então, enquanto preparava a papelada, organizava minhas evidências e meu sistema de apoio, preparei-me para a tempestade que viria. Finalmente, eu estava pronta para lutar não apenas pela felicidade de Noa, mas pelo seu direito de esperar e receber o amor e a estabilidade que toda criança merece. A contagem regressiva para o confronto havia começado. Mas eu mal sabia que as batalhas mais difíceis ainda estavam por vir logo ali na esquina. No dia em que finalmente liguei para Daniel, algo dentro de mim se preparou, como se eu soubesse que o inferno estava prestes a se instalar. Eu não estava apenas atendendo o telefone, eu estava reunindo anos de mágoa, esperanças frustradas e promessas quebradas em um momento de acerto de contas. A voz dele do outro lado da linha era casual, casual demais, como se nada tivesse acontecido. Minha calma era uma máscara frágil quando fui direto ao cerne da questão. Por que você perdeu o aniversário do Noah? Porque nem tentou ligar para ele? No início, Daniel se atrapalhou, tropeçando em desculpas vagas sobre emergências de trabalho e coisas fora de seu controle. Mas eu insisti mais, me recusando a deixar suas palavras escaparem sem questionamento. Foi então que mencionei a foto, a prova do que ele realmente estava fazendo naquele dia. Silêncio. Então veio a atitude defensiva, a raiva transbordando em sua voz, enquanto ele me acusava de espionar sua vida, de tentar controlá-lo. Eu não recuei. Contei a ele exatamente o quanto ele havia partido o coração do nosso filho, como não esperou e esperou, torcendo, acreditando, apenas para ser abandonado novamente. Você acha que ele é só uma criança, eu disse, com a voz trêmula, mas firme, mas isso fica com ele. Você não pode simplesmente varrer para debaixo do tapete. Houve uma pausa e então uma risada amarga, amarga demais para ser real. Ele zombou da ideia de que perder um aniversário justificasse uma batalha pela custódia, como se a dor e o padrão fossem invisíveis para ele. Mas eu já tinha parado de inventar desculpas para ele. Contei que já tinha contatado um advogado e estava entrando com um pedido de guarda integral. O silêncio na linha era ensurdecedor. Então, como se um interruptor tivesse sido acionado, sua raiva explodiu em uma tempestade de insultos e acusações contra mim, me xingando de todos os nomes possíveis. Eu escutei, em silêncio, deixando o furacão passar. Quando ele percebeu que sua raiva não estava mudando nada, o tom mudou. Da fúria ao desespero, Daniel me implorou, não apenas os tradicionais pedidos de desculpas, mas lágrimas, promessas, uma ladainha do que ele faria para consertar isso. Terapia, sair de aplicativos de namoro, aparecer constantemente. Mas anos de promessas quebradas fizeram com que suas palavras soassem vazias em meus ouvidos. Meu coração se contorceu ao ver um homem que chorara tão pouco em nosso casamento agora se desmanchar em lágrimas diante da possibilidade de perder o filho. Não lhe ofereci alívio algum. Disse-lhe que não se tratava de raiva, mas sim de proteger o bem-estar de Noah. Se você quiser voltar à vida dele, vai precisar de mais do que palavras. Vai exigir uma mudança real e muita mudança. Antes de desligar, Daniel implorou uma última vez. Poderia ver o Noah só para me dar boa noite? Hesitei, mas concordei, impondo condições rigorosas. Quando ele apareceu naquela noite, um homem destruído, o rosto de Noah se iluminou de uma forma que partiu meu coração novamente. O abraço foi breve, cheio de silêncios constrangedores e meias palavras. Duas pessoas destruídas tentando encontrar um fio de conexão em uma família despedaçada. Depois, enquanto eu observava Daniel se afastar, lágrimas brotaram em meus olhos, não por ele, mas pelo garoto preso no meio de dois mundos. Jess e meus pais foram minhas âncoras quando eu mais precisei deles. Jess, feroz e protetora, me lembrou, esta é a sua luta, eminência, não deixe que ele te manipule. Minha mãe, calma e forte, segurou minha mão e sussurrou, você está fazendo a coisa certa pelo Noah.
Naquela noite, quando a tempestade dentro de mim se acalmou um pouco, percebi que aquela batalha estava longe de terminar. Mas eu estava pronta. Não porque quisesse a guerra, mas porque não permitiria que o coração do meu filho fosse partido por mais tempo. E à medida que o processo legal se aproximava, as escolhas futuras prometiam mais dor, mas também, talvez, uma chance de cura real. O teste final estava chegando e eu estaria pronto. Isso nos leva ao tribunal, onde o futuro de Noah e meu seria decidido. O tribunal era intimidador, estéril, um lugar onde vidas são reescritas sob o olhar atento de estranhos. Eu me sentia como um soldado se preparando para a batalha, com o coração à flor da pele. Ao entrar naquela sessão de mediação, eu carregava não apenas a minha história, mas também o futuro de Noah nos ombros. No início, Daniel tentou minimizar tudo. Sua fachada calma cedeu aos poucos enquanto eu apresentava meu registro meticulosamente guardado, mensagens de texto, consulta às perdidas, as fotos que valiam mais que 1000 palavras, mas suas desculpas jamais conseguiriam. O mediador ouvia, com os olhos treinados, ponderando cada palavra. Quando o juiz analisou as provas, ficou claro, o padrão de negligência era inegável. Recebia guarda legal e física primária. A lei reconheceu o que meu coração sabia há anos. Que o bem-estar de Noah vinha em primeiro lugar, não importava o custo. Daniel tinha visitas supervisionadas 2 vezes por mês, em um centro profissional projetado para proteger Noah da imprevisibilidade e da decepção. Pela primeira vez, não era apenas a minha palavra contra a dele, era um ambiente estruturado que nos responsabilizava. A primeira visita foi surreal. Noah, hesitante, mas esperançoso, entrou na sala de jogos iluminada e alegre, onde um supervisor treinado observava em silêncio. Os olhos de Daniel brilharam de tristeza e algo parecido com vergonha. Eles brincaram, conversaram em voz baixa, uma ponte frágil sendo construída timidamente. Observei de longe, com o coração disparado. Pela primeira vez, senti um alívio cauteloso, uma paz frágil de que talvez aquilo pudesse dar certo. De que Noah poderia ter o pai, mas em termos que o mantivessem seguro e amado. Jess e meus pais foram pilares de apoio durante toda essa transição. Jess me lembrou, você fez a coisa certa, eminência não foi desistir dele, foi dar ao Noah o que ele merece. Os acenos tranquilos e a fé inabalável da minha mãe foram um bálsamo para a minha alma. No entanto, o caminho à frente era incerto. A decisão do tribunal era apenas o começo de uma longa jornada. Uma jornada que exigia que Daniel se mostrasse confiável e consistente. E se ele vacilasse, eu estaria pronto para ficar de guarda novamente. Noé parecia mais leve, menos sobrecarregado pela espera e pela dúvida. Começou a sorrir mais, confiando em uma nova rotina onde a decepção era programada, guardada e, o mais importante, minimizada. Não contei a ele os detalhes, as batalhas jurídicas, os telefonemas, a tristeza que nos trouxe até aqui. Ele é jovem demais para entender. Prometi a mim mesma proteger sua inocência, pintando este novo capítulo simplesmente como um lugar especial onde o papai pode vir e brincar com você em segurança. Esse equilíbrio, entre esperança e cautela, amor e proteção, define minha jornada agora. É confusa, imperfeita, mas é nossa. Ao olhar para trás, vejo não apenas a dor e a traição, mas também a resiliência feroz que a maternidade forjou em mim. E embora a presença de Daniel seja limitada, mantenho a esperança de que um dia, com paciência e uma mudança verdadeira, meu filho possa ter o pai que tanto deseja e a infância que merece. Mas, por enquanto, esta é a nossa realidade. E tenho orgulho das batalhas travadas, dos limites estabelecidos e do amor ferozmente protegido. E assim nossa história continua, não como uma família perfeita, mas como uma família que se recusa a desistir. Muito obrigada por dedicar seu tempo para assistir a este vídeo. Seu apoio significa muito para mim. Se você achou esta história significativa ou útil, por favor, curta, compartilhe e se inscreva. Isso realmente ajuda o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. E eu adoraria saber sua opinião, então fique à vontade para deixar um comentário abaixo com qualquer feedback ou sugestão. Juntos, podemos tornar este espaço ainda melhor. Obrigada novamente por estar aqui.